Pessoal, bom dia. Meu nome é João Carlos, eu sou responsável pelo corredor sudeste da Vale para projetos de capital. Isso pega os complexos de Brucutu, Itabira e Água Limpa. Tá? Então, o objetivo nosso aqui é trazer sobre inovação em projetos. Então, quando a gente fala em inovação, a Vale está aí, né, é uma das grandes lideranças de inovação no país. E a pergunta que vocês devem fazer é o seguinte, o que tem a ver, então, inovação em projetos de capital, né? Projetos de grande relevância. A gente fala projetos de capital na Vale, projetos acima de 30 milhões de dólares. Antes de entrar no tema, só falar um pouquinho aqui dos nossos valores, né? A Vale, ela prioriza sempre a vida em primeiro lugar, né? Agir com integridade, orientação ao resultado, respeito ao nosso planeta e às comunidades e valorizar quem faz nossa empresa. Tá? Então, assim, qual que é o objetivo da inovação dentro da Vale? A inovação, a gente acelera a mineração do futuro. E à medida que a inovação a gente aplica nos projetos, a gente consegue, então, garantir os resultados mais rápidos. Então, o objetivo aqui é trazer um pouquinho para falar sobre o que é o Hub de Inovação. Então, o Hub de Inovação da Vale, ele, dentro de projetos, ele foi o primeiro Hub de Inovação, e depois saíram outros hubs. Esse hub de inovação, fisicamente, ele está localizado na mina de Brucutu, mas, obviamente, inovação ele se faz através de ecossistemas digitais. Né? A inovação está na cabeça de cada um da gente aqui. Tá? Tem um videozinho aqui que eu trouxe, para vocês terem uma noção do que é o hub físico e os resultados que a gente alcançou até agora. E aí depois eu entro em 2 cases para mostrar aí o resultado. Alguém consegue soltar o vídeo para mim, por favor? Não está carregando? Tá bom. Eu vou explorar os resultados aqui. Então, basicamente, o vídeo ia falar sobre isso aqui, gente. A Vale, hoje um dos cases que a gente vai apresentar aqui é o que a gente chama de CCO, que é Centro de Comando Operacional, para as obras. Quando a gente pega projetos de capital, a gente divide em 2 setores. Obras geotécnicas, e aí nós estamos falando de obras de terraplanagem, e obras industriais, que são aí montagem eletromecânica e obras civis. Tá? Então, quando a gente fala em CCO, em 2021, foi época aí do Covid, época aí que a gente teve retenção de mobilização, a gente montou o primeiro centro de controle operacional, que eram câmeras de alta resolução, que ficavam girando, né, giradas para obras, com o objetivo de trazer segurança. Então, a gente observava movimentos de segurança e a gente conseguia agir rápido com os fiscais de segurança. Depois, isso tornou algo muito maior, né? Algo de produtividade. E aí a gente adotou a inteligência artificial, vou trazer com detalhes. O Hub, a gente tem hoje 16 desafios sendo acompanhados aí dentro do Hub. Quando a gente fala de desafios, são problemas de projetos que a gente internaliza dentro do Hub e a gente busca, via ecossistema digital, via startups, né, Mining Hub e outros ecossistemas, saídas para esses problemas. Tá? Então, a gente tem 16 iniciativas. O Hub ele já fez 5 apresentações internacionais, incluindo o que a gente chama de PDI. Recebemos 6 premiações externas, né, de revistas técnicas e de PMO, e 6 publicações de destaques em revistas técnicas e de gestão. Tá? Então, é um dos hubs mais maduros que a Vale tem, e aí fica localizado em Brucutu. Entrando nos cases de sucesso, a gente chama aqui de abertura de cava, são os locais que são futuros locais de disposição de rejeito filtrado, que é a nova era da mineração, né? Mineração sustentável. Eu queria que vocês notassem aqui na foto, a foto do antes
ela envolve uma operação muito prematura, que a gente fez em 2020, entre 2020 e 2021. O que vocês observam na primeira foto? Uma fila, uma teoria de filas muito grande, então filas de carregamento muito grande. E aí o que vem na nossa cabeça é o seguinte: improdutividade. Improdutividade, emissão maior de CO2, gastos com combustível, a gente viu um trabalho aqui sobre diesel, né? Então gasta-se maior, tempo de espera, associação de mais equipamentos, mais mão de obra em função de não produtividade e algumas outras coisas a mais. Quando você vê o depois, o que acontece com a teoria das filas? Ele zera, praticamente zero. Então você tem uma logística muito centralizada, e aí você tem um sistema de controle operacional, onde tem pessoas observando o tempo todo, esses caminhões, máquinas, são todos georreferenciados, e a gente tem o tempo todo, em controle digital, a movimentação. Então, esse centro de controle, o tempo todo, ele fica mandando mensagem para o motorista, e falando o seguinte: olha, vai no carregamento tal, porque a máquina está disponível, vai no carregamento tal, que a máquina está terminando de descarregar. O tempo todo. Quando a gente fala de associar a inteligência artificial, já é o que a gente chama de CCO 4.0, que a gente quer que o quê? A inteligência artificial comece a tomar essas decisões de forma mais rápida, porque a gente já tem um banco estatístico muito grande. Isso vem operando desde 2020. Nós estamos falando de uma movimentação de 4 milhões de metros cúbicos, né? Uma movimentação expressiva, em 13 meses. Aqui uma associação de ferramentas que a gente utilizou, muitas delas vocês conhecem. E aí, gente, só fazendo um parênteses, a inovação ela não está em desenvolver a ferramenta, a inovação ela está em associar as ferramentas e gerar um produto. Foi isso que aconteceu ali nesse case. Então, a gente associou várias ferramentas, modelos digitais, gestão de dados, Maply, que são os voos aí de drones, né, para fazer topografia, SODEP, que vocês conhecem, né, BIM, né, que é a tecnologia de engenharia digital, e a gente colocou isso tudo dentro de um pote para trazer o resultado. Quando a gente olha isso aqui, a gente teve 3 meses de antecipação, evitamos quase 13 milhões de dólares, né, em custos extras. A gente falou ali, a gente fez em torno de quase 350 mil movimentos de transporte, 11 minutos de praticabilidade e redução, 2.000 viagens dias, que era o nosso ciclo, 0 atraso na conclusão do prazo, restrições, 21% de economia no consumo. E mais que isso, 0 acidente. Não tivemos nenhum acidente. 0 acidente. Nós estamos falando de 2.000 viagens dia durante 13 meses. Tá? Então, 0 acidente. Partindo para o segundo caso, a gente vem no que a gente chama de early involvement, que a gente tinha uma estrada para construir, que é uma estrada geotécnica muito grande. Nós estamos falando aí de uma movimentação da ordem de 8 milhões de metros cúbicos, tá? Uma cota de subida na ordem de 903 metros, então uma topografia muito difícil. E o que a gente fez nesse momento aqui? A gente pegou e falou o seguinte: olha, é mais fácil a gente trazer os nossos parceiros, os construtores para dentro, e aprender com eles, do que a gente fazer a nossa engenharia e entregar para que eles façam aquilo que a gente acha que deve ser feito. E aí, durante 1 ano e meio, a gente ficou nesse processo de gamificação e de entendimento e de evolução de maturidade. Então, a gente colocou várias áreas em conjunto, montamos uma sala de guerra dentro do hub, e aí, muitas das vezes, aqui, gente, é um método tradicional em cima. Então, ali a gente tem a modalidade do FEL, né, do Front-End Loading, para projeto de capital. A Vale, ela faz engenharia conceitual básico ali, né, e detalhado, e aí depois que isso vai para a construção, a solução que a Vale acha que é a melhor. O que a gente fez? A gente trouxe os parceiros mais cedo, a Vale fez uma engenharia básica para dar sustentação para o negócio, e aí a gente deu a possibilidade para os nossos parceiros desenvolverem soluções de engenharia. Ou seja, que tivesse um menor CAPEX e que fosse mais rápido para ser feito. Com isso, a gente chega a resultados muito expressivos, né? Então, vocês olham ali, aterro, a gente saiu de 8 milhões de metros cúbicos para 1,8, né? Uma redução de 78% de aterro. Concreto, de 30 mil para 4 mil, 84%. Contenções, praticamente 50%. Mão de obra, isso significa segurança. A gente saiu de 15 mil para 6 mil. Equipamento, de 2 mil para 944.
E aí, uma pegada muito forte de sustentabilidade, né? Emissão, a gente reduziu quase 70% de emissão nessa obra. Então, turma, basicamente esse aí é o recado. Está aqui disponível, meu contato. Eu fico à disposição. Obrigado.